Senhor. Irmão, chegou o momento, podemos dizer, mais sublime da nossa reunião, porque é um momento que nós todos vamos dar toda a primazia à palavra do Senhor. Eu sei muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, que o pregador da palavra não é nada mais do que um instrumento na mão do Senhor. Eu já ilustrei aqui várias vezes que, para mim, um pregador é como um carteiro. Alguém, quando manda uma carta para você, a pessoa que escreveu, o remetente, coloca no envelope, coloca na agência do correio da sua cidade, o correio transporta até aqui, para a cidade de Itapiratiba, onde você mora, e o carteiro da cidade pega aquela correspondência e vai até a sua casa e entrega na sua mão. Ele teve esse trabalho de levar a sua carta até a sua mão, mas ele não teve participação nenhuma no conteúdo daquela carta. Só o remetente sabe o que tem dentro da carta, e só você sabe o valor do conteúdo daquela carta para você. O pregador é assim mesmo. Deus entrega uma mensagem ao pregador, ele entrega essa mensagem para quem Deus quer falar através dela, e o pregador pode não saber de nada e do porquê dessa mensagem para a sua vida, mas você sabe muito bem o valor do conteúdo da mensagem que você recebeu. Então eu estou aqui nessa condição. Ainda que a gente se conheça um pouco ou muito, mas eu não conheço o tanto que Deus conhece, principalmente as profundezas do seu coração. E na verdade, o próprio Deus até sabe mais do que você sabe do que está dentro do teu coração. Aleluia. Então quero pedir a todos, abra o coração, deixa Deus falar, e vamos todos, nesta noite, sermos edificados com a gloriosa palavra de Deus. A palavra de Deus para mim e para você nesta noite está no Evangelho de Mateus. Hoje no batismo, nós lemos Mateus, e agora vamos ler em Mateus novamente. Mateus capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 22, e eu vou fazer do jeito que eu mais gosto de fazer ao entregar a mensagem de Deus. É a primeira vez que eu falo isso. Eu gosto de ir versículo por versículo e dando toda a liberdade ao Espírito Santo que vá colocando as palavras na minha boca que Ele quer que eu diga ao seu coração, aos nossos corações. Já tem muito tempo, irmãos. Já tem muito tempo mesmo. Vocês podem reparar isso, se alguém ainda não reparou, que eu não tenho feito esboço das mensagens que Deus tem me dado. Eu não tenho feito esboço.
porque eu estou querendo realmente cada vez mais depender totalmente da revelação do Espírito Santo. Aleluia. Esse é o meu momento com Deus ultimamente, e que já está fazendo até anos. Essa é a minha oração. Senhor, que Tu coloque todas as palavras na minha boca, quando o Senhor me der a oportunidade, o privilégio de pregar a Tua palavra. Então vamos lá, vamos juntos mergulhar neste mar de bênção, de graça, que é a palavra de Deus. E vamos nadar nas profundezas do Espírito e nos enchermos do conhecimento do Senhor. Versículo 22, o título do texto que iremos ler e refletir nele, fala sobre Jesus anda sobre as águas. É um texto bastante conhecido, mas como me disse alguém aqui na sexta-feira, quando eu acabei de pregar o Salmo 42, pastor, a palavra é sempre nova, não é? Porque já tinha ouvido o Salmo 42 várias vezes e hoje foi tudo novo. Acho que você ouviu a pessoa me falando isso, não foi, Odete? Na hora que a Odete estava aqui prestando conta do trabalho dela, chegou alguém no meio da nossa conversa e falou isso. Foi só coisa nova que eu ouvi hoje no Salmo 42. E ela já tinha ouvido pregações no Salmo 42 várias vezes. Então tenha essa expectativa. O texto é conhecido, talvez você já leu e já ouviu também várias outras pregações sobre Jesus andando sobre as águas, mas não tenha dúvida que Deus tem uma palavra específica para o teu coração. Pastor Rufino, a palavra de Deus diz que Deus não despede ninguém vazio. Então você vai voltar para casa levando algo de Deus no teu coração. Aleluia. Então vamos lá, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Antes disso, Jesus tinha multiplicado pães e peixes e saciado a fome de milhares de pessoas. Só homem foram contados 5.000 homens. E no fim do dia, à tardinha, Jesus então, ali na beira do mar, certamente o mar da Galileia, Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco e irem para outra margem do mar. E enquanto os discípulos estão cumprindo a ordem do Senhor, ele fica ali na praia despedindo a multidão de milhares de pessoas. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Uma coisa que chama muito a minha atenção, queridos, quando eu leio os evangelhos, é que para mim, nunca houve um homem que trabalhou tanto durante a sua vida como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele passou o dia inteiro ensinando a uma multidão. No fim do dia, a multidão estava faminta. Não tinha como eles comprarem comida, estavam no deserto. Ele apanha 5 pães, 2 peixes, multiplica, sacia a fome de milhares de pessoas. E esse episódio foi durante um dia inteiro. E agora que ele está só, o que nós pensamos naturalmente em fazer depois de um dia cansativo de trabalho? De um dia muito exaustivo, como eram os dias do Senhor Jesus?
Se você lida com 5, 10, 15, 20 pessoas no dia, isso já te cansa. Imagina Jesus que lidava com milhares e milhares de pessoas todos os dias. E não era só pessoas ali adorando Ele, bendizendo Ele, não. Tinha inimigos também, tinham pessoas fazendo oposição ao trabalho dele ali, dia após dia também. Então ele lidava com pessoas que beijavam seus pés, mas ao mesmo tempo ele se relacionava dia a dia com pessoas que queriam matá-lo, que lhe perseguiam incansavelmente. E aí o que você pensa? Passou o dia lidando, trabalhando com 10, 20, 30 pessoas, chega no final do dia, está cansado. Naturalmente, o que nós pensamos, irmãos, depois de um dia desse? Em dar descanso para a carne. Ele queria fortalecer o espírito cada vez mais. Por isso que o texto diz que quando ele ficou só, ele foi subir um monte para orar. Foi subir um monte para orar. Quem que pensa nisso depois de um dia de trabalho, né? Nossa, estou cansado, trabalhei o dia todo, agora eu vou subir o monte. Vou ficar a sós com Deus e vou varar a noite, a madrugada lá em oração, no topo do monte. Era assim que o Senhor vivia. Aleluia. Enquanto isso, os discípulos estavam navegando lá no meio do mar. Versículo 24 diz que lá no meio do mar surgiu uma tempestade, o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora presta atenção aqui. Os discípulos estão dentro do barco, e agora enfrentando ondas, vento contrário, uma tempestade enorme, aleluia, no meio do mar. Por quê? Porque eles fizeram exatamente o que Jesus lhe pediu para fazer. O que Deus quer falar conosco nesse momento, nessa palavra aqui, irmão? Que obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir os mandamentos da palavra, não significa que eu e você vamos viver no mar de rosa. Ou seja, tanto aqueles que não obedecem à palavra de Deus, como aqueles que estão vivendo em obediência à palavra de Deus, estão suscetíveis de enfrentarem tempestade na sua vida. E por que nós temos que ouvir uma palavra como essa? Para aprender que numa hora dessa, quando as tempestades vêm nos assolar, a gente não venha blasfemar. Mas Senhor, eu estou sendo tão fiel, eu estou fazendo tudo que o Senhor está mandando, eu não estou dando mais lugar ao pecado na minha vida, eu estou me santificando, eu estou indo para o monte, eu estou indo para a consagração, eu estou indo para as vigílias, Senhor, eu estou meditando todo dia na Tua palavra, eu até leio 3 capítulos por dia, Senhor, da palavra, e agora essa luta, essa tempestade, esse vento contrário na minha vida, Senhor, o que é isso? O que é isso, irmão? O que é isso? Isso é algo que pode acontecer sempre. Na sua vida, na vida de qualquer um. Qualquer um que obedece a palavra como você, como também aquele que não obedece. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu comparo como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, veio a chuva, veio a enchente, a borrasca, a torrente sobre a casa, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E Jesus diz o mesmo para quem ouviu a palavra dele e insensatamente não colocou em prática. Só que, quando veio o vento, veio a chuva, veio a enchente contra a casa do insensato, que foi construída sobre areia, ela caiu e foi grande a sua queda.
A diferença está aí, é no resultado. Entendeu, irmão João? Uma coisa é o irmão passar a tempestade estando na presença de Deus. Está obedecendo a palavra de Deus. Outra coisa totalmente diferente é o irmão passar por uma tempestade em desobediência à palavra. É isso que nós temos que entender, pessoal, para não abrir a boca e blasfemar. Aí você tem que fazer uma análise. Eu estou em rebeldia com a palavra de Deus? O vento está soprando contra a minha vida e a minha vida está em desobediência à palavra? Então, se conserta logo, porque a casa vai cair. Jesus falou, e é grande a queda. Então se endireita o mais rápido que você puder. Se você está num vento contrário e a sua vida está em desordem com a palavra de Deus, coloca a sua vida em ordem, coloca a sua casa em ordem, para que você possa escapar da melhor maneira desse vento contrário. Agora, se a sua vida está na presença de Deus, você está vivendo em fidelidade a Deus, está obedecendo os mandamentos da palavra, descansa no Senhor. Espera nele. Aleluia, que você vai ver o Senhor agir. Aleluia. Então vamos em frente. Mas a quarta vigília da noite, versículo 25, tá? Dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. A quarta vigília da noite é aquele horário de 3 da madrugada às 6 da manhã. A primeira vigília é de 6 da noite a 9 da noite. A segunda vigília é de 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília é de meia-noite a 3 da madrugada. E a quarta vigília é de 3 da madrugada às 6 da manhã. Então foi nesse horário aí, nessas horas aí, que Jesus foi andando por cima do mar. Aleluia. E aí você vai já aí vendo como é grande o poder de Jesus. Ele tem poder para multiplicar pães e peixes, saciar a fome de multidões, e tem o poder também de andar sobre as águas. E não importa que o mar está revolto, não importa que o vento está forte, que a tempestade está violenta. Não importa a velocidade do vento. Não importa se fosse um furacão aqui, um tufão. Aleluia. O poder de Jesus é maior do que a força de uma tempestade. Vejam bem que o barco estava sendo assolado, diz aí o texto, açoitado. O que é açoitado, né? Açoite lembra do chicote, né? Então, quando o carrasco açoitava, chicoteava lá quem estava preso no tronco, quando o chicote batia no corpo de quem estava acorrentado no tronco, né? A dor fazia ele ter uma reação. Então as ondas vinham no barco e o barco estava ali quase naufragando. Então vejam bem, o vento, as ondas tinham força para fazer aquele barco virar, mas Jesus estava andando sobre as águas. E o vento que estava ali quase virando o barco, e ele, que era muito mais leve que um barco, como é que estava andando sobre as águas? Ele estava andando sobre as águas porque ele tem mais poder do que a tempestade. O meu Jesus, o teu Jesus, tem mais poder do que a minha e a tua dificuldade que nós estamos enfrentando. Aleluia! Essa é a verdade do Evangelho, igreja. Pois bem, ele está andando sobre o mar, versículo 26. E os discípulos, vendo-os andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Gritaram com medo. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus, lá em João 17, orando pelos discípulos, orou assim: Pai,
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que está escrito aqui é a verdade. Aleluia. E a verdade é, queridos, que aqui o Evangelho está nos revelando como o homem é. Como o homem é. Como nós somos. Aleluia. O Deus Criador dos céus, da terra, do mar, do vento e de todas as coisas está ali vindo na direção deles. E o que eles enxergam? Um fantasma. Era um fantasma? Não. Era Jesus. Mas por que eles estão vendo um fantasma? Porque eles não estão enxergando direito. A amígdala do cérebro deles, ao invés de fazer um escaneamento correto de quem é que pode andar sobre o mar, quem é que pode ter mais poder do que os ventos e as ondas, deu um sinal para eles de que aquilo ali era uma assombração, era um fantasma, e eles se assustaram e começaram a gritar de medo. Estavam ali morrendo de medo, porque não estavam vendo a situação de como era aquela situação, na verdade. Que o que estava ali diante dos olhos dele era aquele que tinha poder de acalmar aquela tempestade, de acalmar aquele mar revolto. O que o Evangelho quer que eu e você entenda com isso aqui, com essa informação aqui? Porque isso aqui não foi escrito à toa para nós, irmão. Que muitas das vezes, pastor Rufino, nós somos assolados com o medo, porque a gente não está codificando a situação da maneira correta. Nós não estamos enxergando as nossas circunstâncias com a verdade daquilo que realmente está acontecendo à nossa volta. E é por isso que muita gente vive panicado, Jefferson. E o pânico, irmãos, a crise do pânico, os ataques de pânico, os transtornos do pânico é uma coisa tão grave na vida do ser humano, que hoje são milhões, são centenas de milhões de pessoas no mundo que hoje estão dentro das suas casas e não têm a coragem nem de pôr o pé para fora de casa. Porque vivem assoladas com medos, medo de todo tipo, tudo que você puder imaginar aí. Tem gente agora no mundo com as suas vidas limitadas, atrofiadas, paralisada por causa do medo. Eu ouvi o depoimento de uma jornalista brasileira lá do Rio Grande do Sul há poucos dias. Ela tem 30 e poucos anos. Essa mulher estudou vários anos para se formar em jornalista. Ela se dedicou para ter uma boa carreira, fez vários cursos. Conseguiu emprego numa grande revista, numa revista muito famosa aqui no país e fora do país. E trabalhou com muito zelo para crescer na sua carreira. Até que chegou o dia que chamaram ela no escritório lá da revista que ela trabalhava e falaram: olha, em reconhecimento à sua dedicação, o seu trabalho, o seu esforço, o seu zelo com a empresa e com a sua profissão e com o seu profissionalismo, nós vamos promover você, o seu salário agora vai ser tanto, sabe, multiplicar o salário da jornalista, e você vai ser a representante nossa na Europa. Pode se preparar que a gente vai te mandar para a Europa, dentro de poucos dias. Eu ouvindo o depoimento dessa mulher, ela disse que no outro dia, ela chegou no serviço dela e pediu demissão. E ninguém entendeu.
Ela não deu a razão por quê. Ela só chegou lá e pediu demissão. E aí, quando eu ouvi ela dando o depoimento dela, ela disse por que ela fez isso. Ela tem medo de viajar de avião. Só que, ao mesmo tempo, ela tinha vergonha que as pessoas soubessem disso. Inclusive, lá os colegas de trabalho dela. Então, ela foi lá no outro dia. Olha, eu quero que vocês me mandem embora. Estava ali com uma oportunidade que ela trabalhou, estudou, lutou a vida inteira para conseguir sucesso na carreira. Chegou o momento dela, o dia dela de crescer na vida profissional e ela jogou tudo fora. Ela dizendo com a própria boca dela, eu joguei tudo fora e fiquei trancada dentro de casa para que ninguém descobrisse por que eu pedi demissão. Porque eu não viajo de avião nem a pau, eu morro de medo. E alguém tem razão de ter um medo desse, irmãos? Não tem. Mas como não, pastor? Porque é o meio de transporte mais seguro do planeta. É mais fácil a gente morrer viajando de carro, de ônibus, de trem, de patinete, de moto, de bicicleta, a pé, do que morrer num acidente de avião. Então é uma coisa que quase não acontece. Acidente de avião. É o meio de transporte mais seguro no planeta. Mas a pessoa criou essa ideia dentro dela de que se entrar no avião vai acontecer uma tragédia, uma coisa gravíssima, que ela vai morrer, e por isso ela prefere paralisar a sua vida, jogar tudo de bom que conquistou fora e viver limitada com seu medo. Aqui estavam os discípulos assim. Deus estava ali tão pertinho de abençoá-los, de livrá-los daquela tempestade. E o que acontece? Eles passam a enxergar a situação de uma maneira que não era verdade aquela situação que eles enxergaram. Que diante deles havia um fantasma. Então, se a gente quer vencer, queridos, as lutas, as dificuldades, os problemas, as tempestades, o medo, aquilo que nos assusta, que nos limita para a vida, a gente tem que aprender a enxergar as coisas como elas realmente são e não ficar dando razão para nossas fobias, para as nossas esquisitices, para as maneiras erradas de como a gente enxerga e codifica a vida. Não é por aí que se vive. A gente tem que viver pautado na verdade. E a verdade está aqui para mim e para você, a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Por mais que a gente ouve essa palavra, irmão, sempre acontece de, pastor, mas de elevador eu não ando. Não tem quem me faça entrar no elevador. Por quê? Eu conheço pessoas, irmãos, que não entram nem numa piscina. Aí eu perguntei, por quê? Pastor, a borda da piscina estava a 2 metros de mim, parecia que tinha um oceano. A pessoa... E eu achei que tinha até tubarão ali dentro daquela água. Era só eu dar 3 passos que eu estava na borda da piscina, mas, pastor, a pessoa falou, parecia que tinha um oceano na minha frente. E que eu ia me afogar ali, que eu não ia conseguir chegar até a borda. Não entro mais não. Eu já vi pessoas com esse medo, irmãos, sério. E foi tentar botar o pé dentro da água, aquela parte rasinha assim, que a água não dá nem no joelho. E ali a pessoa travou, mas travou de uma tal maneira que tiveram que tirar ela. E sozinha ela não conseguiu sair. Porque o medo é isso, você passa a ter uma ideia de que você está correndo um perigo de vida. E é aí que vem a crise do pânico, os ataques do pânico. E
para isso virar uma síndrome do pânico é um passo. Porque o que é a síndrome do pânico? É o medo daquilo que você tem medo vier a acontecer. É algo que se torna até um paradoxo. Mas é isso aí mesmo, a síndrome do pânico. E é por isso que muitas pessoas nem saem mais de casa, quando já estão com a síndrome do pânico. Aqui estavam os discípulos, travados, amedrontados, assustados, gritando de medo, por uma coisa que não era real. Mas, irmão, vamos continuar. Quando eles passaram a gritar com medo, versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que coisa linda, irmãos. Olha como Jesus é maravilhoso. Se alguém começa a te enxergar de maneira diferente, o que você faz? É assim que você me vê? Um monstro, um fantasma? Uma criatura medonha? Então vai viver a tua vida que eu vou viver a minha. Hein? Se Jesus fosse um de nós ali, vocês estão achando que eu sou um fantasma? Então se vira aí com essas ondas. Resolve aí o problema de vocês. Porque muitas vezes a gente é assim, ou não é? Se magoa, facinho, né? Hein? Se alguém te interpreta de maneira errada, o que você faz? É assim? Então tá bom, então vai viver do teu jeito, eu vivo do meu, acabou. Mas Jesus não, né, irmãos? Ele é diferente. Por isso que ele é um homem perfeito. Olha o que ele diz. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. E se ele está pedindo para os discípulos ter bom ânimo, é porque ele, que é Deus onipotente, onisciente, sabedor de todas as coisas, ele sabe perfeitamente que eles, ao invés de estarem ali panicados, cheios de medo, assustados, eles podem estar alegres, com bom ânimo. No meio da tempestade, Jesus não ia pedir algo ilógico, algo que eles não pudessem fazer. Se ele está dizendo, tem bom ânimo, mesmo que o vento é forte, que as ondas estão açoitando o barco, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Aleluia, nós podemos viver contente em qualquer situação, igreja. Paulo diz isso escrevendo aos Filipenses, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja passando fome, seja com fartura, seja na bonança, seja na escassez, seja com luta, seja com paz, seja com como for, aleluia, a situação, eu aprendi a viver contente. Aleluia, você pode viver com bom ânimo no meio da tempestade. É Jesus quem está falando isso, tem de bom ânimo. Parece que o barco vai virar, parece que vocês vão naufragar, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Vamos trocar o medo pela alegria, igreja. Aleluia, vamos trocar o pavor pela confiança naquele que fala conosco. Tenha bom ânimo. Mesmo vivendo em tempestade. Aleluia. Aleluia. Tenha bom ânimo. Nós somos homens e mulheres da fé em Deus. Para que serve a nossa fé? Que se na hora que a nossa cabeça, o nosso cérebro começa a idealizar uma situação de perigo, a gente começa a panicar. Aleluia. E cadê a fé? Para que está servindo a fé? Hein? Como é que a gente pode dizer que tem fé em Deus e deixa qualquer ideia louca, errada mudar as nossas emoções, a maneira como a gente enxerga a situação? Então vamos enxergar aquilo que está diante de nós com os olhos da palavra de Deus. Aleluia, vamos crer que o Senhor está bem próximo para nos dar a vitória, de nos abençoar, de acalmar a tempestade. Vamos crer assim. Jesus estava ali pertinho deles e eles,
achando que é um fantasma, que é uma criatura assustadora que está vindo para eles. Que ideia doida. Aleluia. E aí Pedro tem aquele surto então de confiança, né? E aí a gente vai vendo como é a natureza humana, né, pessoal? Como é o ser humano. Uma hora está cheio de pânico. E às vezes pânico como aqui, sem razão de estar com aquele pânico. E aí, no minuto seguinte, ele agora demonstra ter uma confiança maior do que os demais. Porque ele abre a boca e diz: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Versículo 28. Dentro do barco ele estava gritando de medo. Como é que agora ele está querendo andar sobre as águas, com os pés nas águas? Então vejam, irmãos, como é o ser humano. Uma hora está cheio de medo, medos até infundados, e outra hora está, manda eu ir que eu vou colocar os pés nas águas e vou andar também. Aleluia. E Jesus então diz: vem, porque é eu que estou dando a ordem, Pedro. É eu que estou mandando você andar sobre as águas. E diz aqui a palavra de Deus, irmãos, que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E aí vocês vão vendo até onde vai o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem poder para fazer a gente viver coisas que nós nunca vivimos na nossa vida. Jesus tem poder não somente para nos livrar da tempestade, mas Ele também tem o poder de nos fazer viver situações extraordinárias que nós nunca vivemos e que só podemos viver se a gente estiver dando ouvido à sua voz e fazendo o que Ele nos manda fazer. Vem! E Pedro obedeceu, tirou o pé do barco e botou na água e andou sobre a água. Andou por cima das águas. Versículo 29. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E aqui, queridos, o Evangelho nos mostra duas situações. Uma é quando a gente anda em obediência, fazendo o que Jesus mandou fazer. Jesus disse: vem, e ele então fez o que Jesus mandou ele fazer, de vir andar sobre as águas. Só que num determinado momento, em que ele estava caminhando sobre a água, pastor Rufino, ele esqueceu daquele que mandou ele andar sobre as águas. Ele tirou os olhos de Jesus. E o que ele fez? Ele começou a andar com as suas emoções, com o seu sentimento, sentindo o vento forte. Ele tirou os olhos de Jesus para olhar para aquilo que o vento estava fazendo. A gente não enxerga o vento. O vento é o quê? É o ar em movimento. Mas nós sabemos que o vento está forte
pelo movimento das árvores, é ou não é? Daquilo que ele move. E ali no meio do mar, o que que o vento estava movendo? As águas, as ondas, levantando ondas. Então ele começou a olhar para a tempestade e olhando para o vento. Diz aqui a palavra que ele teve medo. Irmãos, eu sei que as pessoas que estão sofrendo com pânico podem e devem ir ao psiquiatra, podem e devem tomar os remédios que eles recomendam, porque eu sei que isso ajuda a controlar, a diminuir, não cura, mas pode, através desse tratamento psiquiátrico e com medicações específicas, a pessoa pode ter mais calma diante daquilo que lhe causam medo. Mas vejam bem, por mais boa que seja a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de remédios, até aqueles de tarja preta, mas veja o que o Evangelho está falando conosco. Que eu e você, sem nada disso, também podemos triunfar sobre o medo. Nós podemos acabar com o medo na nossa vida. Enquanto ele estava seguindo a palavra de Jesus, olhando para Jesus, obedecendo a Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando o foco dele não foi mais Jesus, mas foi a situação em que ele estava ali, em meio a uma tempestade, ele teve medo. É o que acontece, seja crente ou não crente. Fica olhando para o tamanho do problema, você vai ficar louco. E não vai ficar somente louco, você vai afundar na vida. É o que o Evangelho está dizendo aqui, não sou eu. Imediatamente, quando ele teve medo, diz a palavra, ele começou a ir para o fundo. Ele começou a ir para o fundo. Esse é o resultado de quem, ao invés de estar olhando para o autor e o consumador da fé, fica olhando para o problema, para o tamanho do problema. Quanto mais a gente fica focado no problema, pessoal, mais a gente se afunda. O relato que eu fiz aqui da jornalista, hoje ela vive lá dentro da casa dela, todos os seus anos de estudo, de trabalho, de cursos, todos os seus sonhos, foi tudo jogado fora, até agora, até o momento, porque ela está lá aprisionada com o medo dela, dentro de casa. E segundo as estatísticas, irmãos, hoje, no mundo, são cerca de 5% da população mundial que vive com pânico, com transtornos de pânico, com crises de pânico, com ataques de pânico. Mas o Evangelho também está dando aqui o segredo para não se afundar na vida. No momento que ele estava indo para o fundo, imediatamente ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me.
Esta tem que ser a minha e a sua oração sempre diante das tempestades da vida. Não é ficar assustado, não é pensar que a tempestade mandou um monstro para te devorar. Aleluia, é você clamar o Senhor: Senhor, salva-me. Veja que não foi longa a oração dele. Foi 2 palavrinhas: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Aleluia. Mesmo tendo desobedecido, mesmo tendo tirado os olhos de Jesus, mesmo não estando andando mais com confiança em Jesus, ele clamou e a resposta foi: Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidar? Então Jesus estendeu a mão para não permitir que ele se afundasse, estendeu a mão para levá-lo para um lugar seguro, estendeu a mão para dar a ele uma outra chance de andar e de viver com uma verdadeira fé em Deus. E é isso que Deus está falando comigo e com você nesta noite. Ele está te dando, meu irmão, minha irmã, a andar e a viver com a verdadeira fé e não com este medo, com este pavor, com este pânico. Aleluia, que tem assolado a tua vida, que tem paralisado a tua vida, que tem estragado a tua vida. Então, em nome de Jesus, aleluia, deixa Jesus te tirar, aleluia, desse buraco, aleluia, que você colocou a sua vida. Ele estendendo a mão, segurou Pedro. E quando você está nas mãos do Senhor, você não vai afundar. Aleluia, quando o Senhor te toma pela mão, quando a tua vida está nas mãos do Senhor, não há perigo, não há tempestade, aleluia, não há onda que possa fazer você naufragar. Aleluia, xaramandonaha. Oh, aleluia, aleluia. Irmão, eu digo isso com toda autoridade para você, porque quem está pregando isso para você é quem não tem nem medo da morte mais. Eu já disse isso aqui várias vezes e repito. Vocês estão diante de um homem que nem medo da morte tem mais nesta vida. Eu rio da cara da morte. E por quê? Porque eu sei, aleluia, se a existência do meu corpo terminar aqui agora, eu vou estar num lugar melhor com Deus. Eu vou estar na glória de Deus. Eu vou estar para sempre com o meu Deus. E estar com Deus é melhor do que estar aqui com essa vida terrena. Então eu sei que eu vou para um lugar melhor. Então, por que ter medo da morte? Por que ter medo da morte? Se a morte é um passaporte para uma existência incomparavelmente melhor do que essa. Eu creio nisso e vivo com essa confiança. Aleluia, aleluia, que estar com Cristo na glória é muito melhor. Para encerrar então, irmãos, versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando Pedro e Jesus colocaram o pé no barco, o vento acalmou. Era tudo isso que Jesus ia fazer. Jesus estava andando sobre as águas para acalmar aquele vento, para acabar com a tempestade. Mas antes de Jesus fazer o que queria fazer, o medo tomou conta deles. Ficaram assustados, ficaram vendo coisa que não existia. Duvidaram de Jesus, desobedeceram a palavra dele, fizeram um monte de coisa que não precisava ter sido feita. Por quê? Pastor Rufino, a bênção já estava pertinho. Então sossega, acalma. Tranquiliza a tua alma, o teu coração, a tua bênção vai chegar. Pode ser que já esteja aí bem pertinho de você. E você está aí perdendo tempo com pânico, com medo, com assombração, com fantasma. E a bênção está aí juntinho já de você. Então glorifica o Senhor. Adore o Senhor pela tua bênção. Se você crê nisso,
Aleluia, que o Senhor está aqui para te abençoar, que a tua bênção vai chegar, que você vai cantar o hino da vitória. Então dê glória a Deus nesta noite. Glorifica o Senhor. Amém, igreja? Então que Deus continue falando conosco. Eu agradeço a oportunidade, pastor Rufino. Aleluia. Que Deus continue nos abençoando, igreja, com a sua palavra.